Queridos, nós estamos continuando o livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E vamos ver somente o último versículo desse capítulo, que é o versículo 26. O tema é relacionamentos interpessoais pelo Evangelho. Relacionamentos interpessoais pelo Evangelho. Gálatas 5, 26. Que diferença o Evangelho faz em seus relacionamentos? De que maneira ele afeta o modo que você se vê em relação àqueles que o cercam? E como você vê os outros em relação a si mesmo? Só o Evangelho faz com que não nos sentimos nem autoconfiantes demais, nem inferiorizados, e tão ousados quanto humildes. Em vez de nos compararmos com aqueles que estão acima ou abaixo, devemos assumir nossa responsabilidade. O que você é o que você e o que você tem. Vou repetir: o que você é e o que você tem, ofereça a Deus em sacrifício de gratidão pelo o que Cristo fez por você. Paulo continua sua exortação com 3 aspectos negativos. Nós veremos princípios práticos para o relacionamento com outras pessoas. Versículo 26, vamos ler. Gálatas 5, 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Esse é o versículo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do nosso Deus. Deus Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor e a Tua confiança em nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que somos falhos, sabemos que necessitamos totalmente do Teu poder e da Tua glória em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite. Uma noite com chuvas, uma noite abençoada pelo Senhor, o dia do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder fazer parte da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a discernir o Teu Evangelho, a Tua palavra escrita, a Tua palavra falada. Usa Teu servo, Senhor, para que ele fale aquilo que é preciso, que é necessário aos nossos corações. Ajude o Senhor para que ele não fale nada além do que aquilo que nós precisamos realmente. Nós precisamos muito da sua ajuda. Que o Teu Santo Espírito, que está em cada um de nós, possa nos conceder harmonia, amor uns para com os outros. Ajuda, Senhor, a compreender as palavras do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, nestes últimos versículos que o Senhor está nos mostrando, nesse último versículo do capítulo 5. Obrigado por tudo, entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. É um versículo curto, mas tem pelo menos 3 pontos importantes para nós entendermos o que Paulo, no finalzinho do capítulo 5, quer falar, depois de ele ter falado acerca do fruto do Espírito. E nós podemos ver a profundidade, o amor
a grandeza da palavra de Deus em nossas vidas. Uma tradução mais literal do grego aqui seria o seguinte: não nos tornemos pessoas vangloriosas, isto é, não nos apartemos do padrão de humildade colocado diante de nós. É isso que Paulo está tentando falar aos Gálatas e está tentando falar para nós hoje, nos nossos dias. Nós possamos entender essa passagem. Tem muita coisa aqui. Se nós fôssemos destrinchar ou pegar cada palavrinha ali, nós íamos passar muito tempo falando desta passagem tão profunda. Gálatas é intrigante. Gálatas ela nos chama a atenção constantemente. Ela está nos exortando de uma forma do começo ao fim. Percebe que Gálatas chama e mexe com as nossas vidas, mexe com o nosso interior. E não é diferente aqui somente nesse versículo. A primeira coisa que nós vamos ver nesse versículo é que você não deve ser orgulhoso. Tem muitas traduções como jactancioso, orgulhoso, vanglorioso ou vanglórias. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não nos tornemos jactanciosos. Paulo usa o subjuntivo exortativo aqui para apresentar esse versículo fundamental. Entre todas as personagens da Bíblia que nos causam repúdio, nós lembramos talvez de que nenhuma das passagens ou de algum personagem seja pior do que o fariseu super crente que orou a Deus e disse: ó Deus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 11, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Onde está a ironia aqui? Enquanto o condenamos, agimos da mesma forma moralista, sem nem pensar. Cada vez que a gente condena alguém, nós estamos demonstrando algo que o próprio apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, que devemos ter cuidado para não sermos jactanciosos, para não sermos orgulhosos. E Paulo nos chama a atenção esta noite, principalmente para essa palavra que nos intriga, até porque ninguém consegue falar ou confessar esse pecado, porque nós na realidade não achamos que somos orgulhosos. Muitos de nós não têm a percepção deste pecado que é tão que nos afeta e nos fere constantemente. O texto aponta para trás. Paulo está finalizando o capítulo 5 e ele está mostrando atrás. Ele está dizendo, olha, ele fornece a aplicação final à exortação de andar pelo Espírito. Isso impediria os crentes de tornarem-se vangloriosos. É óbvio, se você olha para o versículo 22, 23, 24 e 25 de Gálatas capítulo 5, você vai observar que se eu andar no Espírito, eu vou deixar de ser orgulhoso. É isso que Paulo está tentando falar aos membros daquela igreja, a cada um dos seus ouvintes, e todas as igrejas dos nossos dias. Nós temos que observar a palavra e tentar absorvê-la da melhor forma possível. A palavra grega traduzida por jactanciosos significa orgulhoso, literalmente vazios de honra, que se gloria sem razão, ansioso por glória, sem mérito, literalmente gloriar-se em coisas que são de pouco valor. Portanto, o orgulho é uma insegurança profunda, que todos nós temos. Nós somos inseguros.
Portanto, somos orgulhosos. É isso que Paulo está falando aqui nessa passagem. E isso gera a necessidade de provar nosso valor para nós mesmos e para as demais pessoas. Quando percebemos melhor do que alguém, quando nós parecemos melhor do que alguém, nossa fome de honra se infla. E então nos sentimos ótimos. Isso é natural até principalmente nos nossos dias, nas redes sociais, por exemplo. Nós queremos sempre aparecer mais, queremos ser notados, e quando nós somos notados, isso nos preenche e a gente se sente orgulhosos por isso, nos sentimos ótimos em sermos notados. Paulo adverte, pois há uma grande necessidade de entendimento aqui para nós. Paulo acaba de encorajar os colegas cristãos a andar sobre a direção do Espírito. Paulo nos falou diretamente ao nosso coração: ande no Espírito, viva o fruto do Espírito. Ele havia exigido o quê? Lembra? Uma crucificação interna e diária dos nossos super desejos pecaminosos. Todos os dias deveríamos crucificar os nossos pecados. Além disso, ele também falou de uma adoração sincera de Cristo todos os dias. Você se lembra disso? Lembra que Deus exige de nós isso para que a gente entre ou continue ou caminhe no processo de santificação, com a ajuda do próprio Espírito de Deus em nossas vidas. Notaremos que o Espírito transformará nossos relacionamentos. E quando nós levamos isso para os relacionamentos, porque é o teste que temos em nossa vida cristã, tanto na igreja como na família, nós exercemos o dons, ou aliás, não só os dons, mas o fruto do Espírito que foi citado na preleção passada. Quando percebemos, quando nós parecemos inferiores a alguém, sentimos-nos desolados pela mesma razão. Sem o nosso coração no Evangelho, irmãos, fome de honra pode nos tornar muito competitivos. Nos torna muito competitivos. Jerry Bridges, grande escritor, eu acho que eu tenho todos os livros dele traduzidos na nossa língua portuguesa. Fantástico esse escritor, pastor, que já foi para a glória, mas que nos traz grandes ensinamentos. Inclusive, a nossa editora Batista Regular também traduz os livros dele. Ele nos ensina uma coisa interessante sobre essa questão do orgulho. No seu livro Pecados Intocáveis, ele examina os pecados do orgulho em 4 manifestações que acontecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que acontecia na igreja de Gálatas e acontece conosco hoje e vai acontecer com as igrejas daqui para frente. Nós não sabemos até quando Cristo voltar. Para isso, nós podemos observar esses ensinamentos e absorver de uma forma satisfatória para a correção dos nossos relacionamentos. O pecado primeiro ele fala sobre o orgulho do moralismo. Assim como aquele fariseu que estava orando e se mostrando melhor ou superior ao publicano. O pecado de superioridade moral é uma armadilha na qual caímos com facilidade. A sociedade como um todo comete ou aceita abertamente pecados como imoralidade, divórcio, homossexualidade, aborto, embriaguez, drogas, avarezas e outras indecências flagrantes e escandalosas. Mas o interessante
Por não cometermos esses pecados, nós nos achamos moralmente superiores. Lógico que esses pecados destroem a sociedade. Contudo, praticamos o moralismo, um espírito crítico que provoca reações às pessoas que cometem esses pecados. Não queremos nos identificar com essa sociedade pecadora. Por exemplo, o próprio Jerry Bridges disse que mais à frente eu vou falar sobre isso, mas eu queria antes dar uma ilustração nesse ponto aqui. Quando a gente olha para Esdras, quem foi Esdras? Esdras foi um homem virtuoso que viveu de modo exemplar. Leia Esdras e você vai ver como ele era um homem virtuoso. Agora, mesmo assim, nas ocasiões em que observou algum pecado extremo entre o povo, ele se identificou com o erro, mesmo que não tivesse culpa alguma. Observe a sua oração em Esdras 9:6. Olha lá o que ele diz, quando ele está orando ao nosso Deus. Ele diz assim, Esdras 9, versículo 6. Ó meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até aos céus. Olha, Esdras, que era um homem íntegro, um homem piedoso, mas ele se identifica com o povo, mostrando que estava errado. A gente vê isso também em Isaías, quando ele diz que o povo é pecador de lábios impuros e que ele também tem a boca de lábios, tem os lábios impuros. Em outra passagem. O segundo orgulho que a gente pode ver aqui é o orgulho da doutrina correta. Doutrina correta, que nos nossos dias tem sido debatido muito. A gente tem visto problemas sérios nas igrejas por causa disso. E o que tem se falado muito é essa questão: há unidade, não há unidade? Devemos nos unir, não devemos nos unir? Existem diferenças, sim. Mas como lidamos com essas diferenças denominacionais? Então, esse orgulho de doutrina correta também nos afeta. O orgulho moral é bastante parecido com o orgulho doutrinário. Então, a presunção de que minhas crenças doutrinárias, sejam quais forem, estão corretas e de que quem não pensa igual a mim é teologicamente inferior. Se o calvinismo, ou o arminianismo, ou o dispensacionalismo, ou a opinião sobre o fim dos tempos, ou o desdém por todas as outras crenças bíblicas levam você a considerar-se superior a quem pensa de modo diferente, então você é culpado do orgulho doutrinário. Agora vamos entender isso melhor. Nós devemos sugerir sugerir para nós mesmos que devemos conhecer as verdades bíblicas e desenvolver convicções doutrinárias sobre o que a Bíblia ensina. Sim, lógico, devemos fazer isso. Por isso nós temos que mergulhar nessa palavra e ver o que ela diz para nós do que é verdadeiramente correto. E isso deve ser algo que deve constar na nossa agenda diária da nossa vida cristã. Podemos defender as nossas convicções com humildade, entendendo que muitas pessoas virtuosas e capazes na área teológica têm convicções diferentes das nossas. Por exemplo, aí sim vem aquela ilustração que eu ia dizer para vocês. O autor, ele diz assim, pediram para ele, para o pastor, que fizesse um comentário sobre um livro que ele ensinava uma doutrina de santificação com a qual ele discordava totalmente.
ele discordava totalmente. Eles estavam usando aquele livro falando sobre santificação. Então eles pediram para fazer uma análise do livro. Então, em sua carta, ele escreveu o seguinte: por favor, observem que estou me referindo a coisas sobre as quais discordo e não sobre as quais ele, o autor, está errado. Aí ele diz, ele completa no seu bilhete, na sua carta: quando chegar ao céu, posso descobrir que eu era o errado. Terceiro, orgulho de realizações. Segundo a Bíblia, geralmente existe um relacionamento de causa e efeito entre trabalho eficiente e sucesso no empreendimento, seja ele acadêmico, esportivo, profissional ou financeiro. Por exemplo, Provérbios 13:4 afirma o seguinte: o preguiçoso deseja e não consegue nada, mas o desejo do diligente será satisfeito. Paulo exortou Timóteo em seu ministério, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quando ele diz: procura apresentar-te aprovado diante de Deus. O sucesso em qualquer empreendimento está sob o controle soberano de Deus. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, diz: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Na família, quer o êxito seja nosso ou dos nossos filhos, e seja lá em que área for, deixar de reconhecer que o sucesso veio sim de Deus leva ao orgulho das realizações, algo que não agrada ao Senhor. E eu sei que você não pensa assim. Eu sei que você sabe, o que você sempre diz: olha, foi o Senhor que fez. Olha, graças ao Senhor que eu consegui atingir até aqui. Graças ao Senhor que eu realizei algum feito por causa de Deus. Graças ao Senhor que o meu filho atingiu um nível superior que eu esperava. Graças ao Senhor que você conseguiu um melhor emprego. Graças ao Senhor que você está na melhor igreja de Cristo Jesus. Graças ao Senhor que você faz tudo para a honra e glória dele. Nós reconhecemos todos os feitos que vêm do Senhor. Eu creio que devemos fazer isso, sim. Mas se não fizermos isso, esse tipo de orgulho é pecado. Pecado sutil, contudo pecado. Outro aspecto do pecado, das realizações, é o desejo excessivo de reconhecimento. Você já ouviu alguém dizer assim: olha, eu queria ser reconhecido, eu fiz tanto, olha, eu me esmerei tanto, eu me entreguei tanto, mas eu preciso que alguém diga: olha, você fez o melhor, meus parabéns. Nós somos assim, ou não somos? E isso também é pecado. Todos nós gostamos de ser elogiados por um trabalho bem feito e por muitos anos de serviço fiel à empresa ou à igreja. Todavia, como agimos quando fazemos um trabalho bem feito e ninguém fala nada? Você já pensou? Você se esmerou tanto, você passou até noite sem dormir, você fez perfeito, o máximo possível que você poderia fazer. No entanto, quando tudo foi realizado, quando tudo passou, ninguém chegou para você e deu um tapinha nas costas e disse: muito bem, meus parabéns. Como é que você se sente? Como é que nós nos sentimos? Estamos dispostos a trabalhar na obscuridade e a realizar nossa tarefa como se fosse ao Senhor? Ou ficamos descontentes pela falta de reconhecimento?
Isso também é pecado. E o espírito independente? Também é pecado. Quarto, espírito independente. Esse pecado se revela principalmente em duas áreas: resistência à autoridade, especialmente a autoridade religiosa, e a autoridade submissa, aliás, e atitude submissa. Quando jovens, achamos que sabemos de tudo, não é verdade? Eu sei de tudo, sou jovem, eu sei de tudo. Nós não somos assim? Ou não somos? Quando jovens, nós achamos que sabemos de tudo. Quem é jovem aqui? Quem é jovem? Você sabe de tudo, não sabe? Eu sei de tudo. Os que já passaram estão ultrapassados. Os velhos já era. Porque eu sei de tudo, porque eu sou jovem. Mas na realidade, irmãos, não sabemos o quanto nós não sabemos. Nós não sabemos o quanto nós não sabemos. Nenhum de nós não sabemos o quanto nós não sabemos. A Bíblia é clara acerca da insubmissão em Hebreus 13:17. O que Hebreus 13:17 diz? Diz lá: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13:17. Lembro-me muito bem do tempo do serviço militar, Exército Brasileiro. Eu tive de obedecer os meus oficiais. Cabinha de 18 anos, que chega lá e diz assim: olha, eu sei de tudo, né? Tem força, e ele quer mandar em tudo. Só que quando ele chega no exército, primeira coisa, você pega um sargento mal-humorado, que só fala palavrão, que só faz coisa errada, e diz assim: olha, agora eu vou cuidar de você aqui. Você nem imagina. E coloca você nos eixos ali. 4 horas da manhã acordar todo dia. Fazer tudo que o mestre mandar. Não faça não, para ver se você não vai de serviço e fica preso na cela. A gente pensa que sabe de tudo. Na realidade, nós não sabemos de nada. A gente pensa que nós podemos ser insubmissos. Nós pensamos que nós não precisamos de ninguém para mandar na gente. Mas a gente esquece que quando a gente entra num lugar desse, você aprende ou não aprende. E você sofre. A primeira coisa que eu quis fazer foi entrar logo no curso para cabo para resolver não ser mais soldado raso. Tem amigos aqui que chegou até tenente, né? Privilégio maior. Mas eu ainda cheguei a ser cabo. E tive um privilégio melhor, mas eu sofri um pouco, logo no começo. Mas eu aprendi a obedecer os meus oficiais. E isso a gente leva para a vida, né? Isso é bom, é importante. Quando eu entrei no corpo de Cristo, entendia que deveria também obedecer aos meus pastores. É uma outra etapa da vida. De forma diferente, mas já calejado e já aprendido, eu já poderia entender que eu poderia ser submisso àquele que foi chamado para orientar a vida cristã. Quando eu fui formado pastor, senti na pele a importância das pessoas serem obedientes a mim. E tenho aprendido isso ao longo do tempo. E tenho que assumir a minha posição. Mas aqueles que se submetem a mim precisam aprender também. Resistência à autoridade espiritual e espírito indócil não é coisa só de adolescentes e jovens. Segundo lugar, você não deve ser provocador. A palavra de Deus nos ensina que eu preciso entender que se sou orgulhoso,
Talvez eu esteja provocando uns aos outros. Provocando uns aos outros. Segunda parte do versículo. Olha lá. Provocar é sinal de competitividade. Desafiar alguém para uma disputa. E essa palavra provocar é usada aqui somente no Novo Testamento, só aqui em Gálatas 5:26. Interessante. Você não vai encontrar essa palavra em nenhum outro lugar do Novo Testamento, a não ser no Antigo Testamento. Por que isso? Por que Paulo usa essa palavra especificamente? Porque ele sabe que os nossos relacionamentos têm sido difíceis. As igrejas passaram por grandes dificuldades no início e continuam passando por causa do pecado de provocar, que vem do nosso orgulho. Se somos guiados pelo mesmo Espírito, não há combate. Já pensou nisso? Se nós somos guiados pelo mesmo Espírito, não há combate. Pode haver alguma discussão, mas combate não. Porque o Espírito que nos guia não é espírito desafiador. O Espírito que nos guia é o Espírito de paz, de domínio próprio. Como eu, sendo cristão, eu vou degladiar com o outro irmão. Por isso Paulo está dizendo, olhe para as palavras anteriores que eu disse e veja se você está ainda nesse espírito de provocação. É provável que Paulo esteja falando de duas maneiras. Provocativa, a primeira, é a postura de alguém que está certo de sua superioridade e menospreza alguém que ele entende que é mais fraco. E invejosa, que é a postura de quem tem consciência da própria inferioridade e se sente olhando para cima, para alguém que, em sua opinião, ocupa uma posição superior à sua. Assim, Paulo está dizendo que tanto a superioridade quanto a inferioridade são, na raiz, uma forma de orgulho. Estão tentando adquirir valor por meio de competição à custa dos outros. Ambas querem ser orgulhosos e superiores. A única diferença entre a pessoa arrogante e aquela dotada de baixa estima é que a pessoa inferior perdeu no jogo. Desespera-se e inveja os que vêm como vencedores. A pessoa superior, por outro lado, sente como se tivesse vencido momentaneamente e se compara sem parar com os outros para se certificar de que continua vencendo. C.S. Lewis disse uma coisa interessante, uma frase interessante que ele salientou. Ele disse o seguinte: C.S. Lewis, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar de si mesmo cada vez menos. Isso é que é humildade. Cada vez menos eu pensar de mim mesmo. Não pensar não pensar menos de mim mesmo, mas pensar de mim mesmo cada vez menos. Entendeu? Isso é que é humildade. Tanto o complexo de superioridade quanto de inferioridade são, na raiz, fruto de insegurança e inferioridade na realidade. Não passam de dois resultados diferentes do nosso desejo de conquistar a glória para nós mesmos, de sentir que valemos a pena como pessoas. Será que eu valo a pena? Será que eu tenho alguma significância diante da sociedade? Será que eu sou uma pessoa que tem valor? É isso que nós perguntamos para nós mesmos sempre. Versículo 26 está dizendo basicamente: não permita
que sua fome de honra o leve nem a desprezar, nem a invejar as pessoas. Terceiro, você não deve ser invejoso. Nós já tratamos da inveja de um dos pontos no versículo 21 anteriormente, mas mais especificamente nesse finalzinho, o apóstolo Paulo ele nos traz novamente isso, porque o orgulho nos leva à inveja. O orgulho nos leva a provocar e o orgulho nos leva à inveja. Então, você não deve ser invejoso, Paulo está dizendo. Tendo inveja uns dos outros, uns dos outros. Tiago 3,16 diz o seguinte: pois onde há inveja, é sentimento faccioso. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A inveja é a percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimento, de que alguém está usufruindo de algum privilégio. Às vezes queremos esses mesmos privilégios, que resulta no pecado da cobiça, e podemos acabar ficando ressentidos com a pessoa que tem o que não temos. Mas não invejamos pessoas em geral. Interessante isso. Normalmente a inveja nos tenta em duas áreas. Primeiro, somos propensos a invejar as pessoas com quem mais nos identificamos. Quando você se identifica com alguém, você tem aquela afinidade com aquela pessoa, você vai adquirindo talvez uma inveja. Temos que ter cuidado com isso. Segundo, somos propensos a invejá-las nas coisas que mais valorizamos. O que vocês valorizam mais? E talvez isso nos dê inveja. As causas da inveja são infinitas. Se a gente fosse falar, são muitas. Uma pessoa em situação melhor que a nossa, deparamos-nos com a tentação de invejá-la. A pessoa, olha, fulano tem mais coisas que eu. Fulano tem uma saúde de ferro. Fulano tem uma esposa excelente. Fulano tem um marido excelente. Então você começa a ver alguma coisa mais que é valorizado e você começa a sentir inveja. Talvez nem mesmo queiramos o que nossos vizinhos e amigos possuem, simplesmente nos ressentimos porque eles possuem o que não temos. Ao sermos tentados a ter inveja de alguém, é bom lembrarmos de que a inveja, embora nos pareça um pecado sutil e insignificante, faz parte dos pecados odiosos que Paulo relaciona, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 29, e Gálatas, que nós vimos, capítulo 5, versículo 21. A vida da igreja tem com frequência, irmãos, sido tragicamente arruinada pela falta em cumprir as responsabilidades de andar no Espírito. Andar no Espírito. Cada palavrinha daquela que nós vimos precisa fazer parte da nossa vida cristã. Aqui estão as regras dóceis e amáveis que devem regulamentar as relações interpessoais. Por exemplo, ausência de egocentrismo. Eu não posso ser o centro das atenções. Eu não posso colocar eu como centro de tudo. Eu não posso ser egocêntrico na vida cristã. Também a ausência de preocupação com a minha própria dignidade e posição. Isso deve ser contrabalançado por
aquela preocupação verdadeira que me leva a colocar-me na posição do outro e agir para que com o outro, da mesma forma que eu gostaria que ele agisse para comigo. Contudo, esse aquecimento de si mesmo, esse pensamento não egoísta a favor dos outros, pode ser esperado somente de alguém que aprendeu a viver consigo mesmo, aceitar as suas próprias habilidades e chamado. Quando o indivíduo é vanglorioso, obviamente ambicioso em ficar à frente dos outros, sua tendência é provocar os outros à inveja. A harmonia da comunhão é interrompida aí nesse momento. Esse versículo não só aponta para trás para a exortação do apóstolo, por exemplo, no versículo 25, mas também aponta para frente, servindo de instrução às aplicações práticas do amor com as quais Paulo encerra a sua carta. Nas relações cristãs, não compare a sua sorte com as dos outros, ou tente se promover às custas dos outros. Nós precisamos, irmãos, viver a vida cristã como devemos viver, de acordo com aquilo que nós aprendemos. A pergunta é: nós entendemos que alguns pecados sutis, que a gente acha que nem é pecado, nos afeta com muito mais intensidade do que outros? Interessante isso. Nós temos que quebrar o nosso orgulho, porque o orgulho é que faz a queda. O orgulho de Satanás, o orgulho de Adão e Eva. O nosso orgulho nos deixa no chão. Que eu e você entendamos que a nossa vida cristã tem que ser pautada pelos ensinos diretos do próprio Senhor Jesus Cristo, usando seus servos para a honra e glória do seu nome. Nós possamos entender que a vida cristã não é fácil, mas às vezes nós a tornamos mais difícil quando nós não olhamos o verdadeiro relacionamento de um para com os outros, o amor que nos une, a fé que nos une, é única. O nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos une para a honra e glória do seu nome. Nós possamos entender isso e absorver em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nós precisamos, ó Deus, ter a iniciativa de viver uma vida cristã plena. Mas podemos, ó Senhor, em ações de graça, agradecer pelo que o Senhor tem feito e suplicar-nos para que o Senhor mude os nossos corações, para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que venhamos a ser quebrantados diante da sua presença, para a honra e glória do seu nome. Que esta igreja, essa amada igreja, cresça, amadureça. É isso que nós te pedimos, com a tua ajuda, com a ajuda do teu Santo Espírito que está em nós, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.